Olá, bom dia a todos. Que maravilha estarmos juntos nesta jornada de reflexões matinais, buscando trazer mais equilíbrio, mais harmonia para os nossos dias, mesmo diante de momentos que se nos apresentam por vezes extremamente desafiadores. Nesta manhã, vamos continuar o estudo do livro Escolha Ser Feliz, de Rossandro Klingen. E uma coisa que eu trago para vocês, uma pergunta, é: vocês já ouviram falar nos Beatles? Certamente que sim. É quase impossível para os amantes de música, né, nunca terem ouvido falar nos Beatles. Mas o que pouca gente sabe, né, é que durante o início de sua trajetória, quando eles estavam ainda procurando por uma gravadora, eles foram dispensados por uma gravadora que disse a eles o seguinte: ó, bandas de guitarra com guitarra não estão com nada. Nesse momento a nossa gravadora não tem o mínimo interesse em vocês. Que grande perda que essa gravadora teve, né? Mas não foram só os Beatles, né, que tiveram muito sucesso, muito êxito e que foram, né, em alguns momentos de suas trajetórias descartados. Certamente vocês já ouviram falar na Disney, já viram filmes baseados nas grandes histórias, conhecem vários personagens do Walt Disney. Mas o Walt Disney, né, foi uma vez procurar um emprego e um editor de jornal disse para ele assim: olha, você não é suficientemente criativo para trabalhar aqui com a gente. Então a gente começa a pensar, né? Poxa, o Walt Disney não era criativo? E aí? Para os amantes de esporte, certamente vocês já ouviram falar de um jogador de basquete americano chamado Michael Jordan. Pois é, o que pouca gente sabe é que, apesar dessa carreira super bem sucedida no basquete americano, né, na Liga Nacional, durante o colégio ele foi descartado por um treinador da sua equipe de basquete do colégio. E uma vez ele disse: olha, eu fracassei seguidamente na minha vida, mas é por isso que eu saí vitorioso. E outras personalidades que nós poderíamos citar aqui, várias, passaram por fracassos, por desafios e conseguiram superar. Muitos já devem ter ouvido falar em Thomas Edison, e ele falou uma vez que o seu sucesso foi o resultado de uma sucessão de fracassos. E Robert Kennedy uma vez também disse, né, que só os que ousam fracassar completamente podem alcançar a totalidade. E aí vocês vão se perguntar assim: nossa, por que a Roberta hoje resolveu começar a falar de fracasso, né? E aí a ideia é justamente porque tem tudo a ver com o capítulo que a gente vai estudar do Eu Escolho Ser Feliz. Nós já estamos no capítulo 22 e o título desse capítulo é Uma Nova Forma de Enxergar os Erros. E Rossandro, já no início do capítulo, ele vai nos falar que ele, quando iniciou estudos sobre personalidades e biografias de pessoas que venciam, né, essas pessoas que a gente considera bem-sucedidas na vida, ele descobriu que para essas pessoas que venceram na vida, de cada 10 coisas, né, comuns que eles decidem fazer, né, e aí ele começou a estudar isso, né? Então ele falou assim: para as pessoas normais, de cada 10 coisas que a gente tenta fazer, 5 dão errados. Mas essas pessoas que são vitoriosas, que são excepcionais, essa taxa, por incrível que pareça, ela não é menor, ela é maior. Ou seja, de cada 10 coisas, 8 dão errado. E aí a gente já fica pensando assim: tem alguma coisa errada nessa pesquisa, né? As pessoas comuns erram menos do que as pessoas que são consideradas excepcionais e bem-sucedidas. E Rossandro traz isso na leitura. Ele fala assim: puxa, eu pensei que eles erravam menos. E aí Rossandro diz: não, pelo contrário, eles erram mais. Mas qual é a característica? Eles não se punem porque erram, porque eles entendem que o erro faz parte do processo. Quem está acompanhando as Olimpíadas percebe muito bem isso no discurso dos atletas.
né? Nós tivemos uma medalhista, né, no nado, uma baiana, uma pessoa que ganhou a medalha de ouro, uma brasileira, e me marcou porque no discurso dela da vitória, ela passou por um momento aí bastante difícil, né? Ela foi campeã no momento e nos últimos jogos ela não conseguiu a vitória e agora ela conseguiu a medalha de ouro. E ela estava dizendo justamente isso. Ela falou: olha, eu vim de uma fase aí de ciclos olímpicos bem ruins. Eu já tinha sido campeã mundial, me faltava essa medalha olímpica, mas eu cheguei aqui confiante de que eu fiz um trabalho muito bem feito e eu dei o meu melhor e eu fui feliz pelo trabalho que eu tinha executado. E ela conseguiu conquistar. E alguns outros que nós percebemos, né, que nesta Olimpíada não se desenvolveram tão bem, mas que arriscaram, que foram lá e que erraram e ficaram felizes, porque mesmo tendo errado, eles deram tudo que eles tinham ali. É porque não era o momento, não era a hora. Eles não olham para aquilo e ficam: ai, que tragédia, eu errei. Não, não deu, não funcionou, vamos seguir adiante e teremos a oportunidade em 2024. Né? E aí o que Rossandro traz é isso, ele fala assim, cometer erros é uma parte muito importante da nossa jornada pessoal. E aí o que ele diz é que a gente não deve, com isso, ficar agindo de forma imprudente diante da vida, mas que a gente tem que ter uma responsabilidade para que quando as coisas derem errado na nossa vida, ao invés de a gente começar a se punir e falar: poxa, eu sou um fracasso, tudo dá errado comigo, que tragédia e tal, que a gente comece a usar esse erro como uma experiência e comece a focar nos acertos que virão como consequência. E ele diz assim, num mundo complexo como o nosso, cada vez mais exigente, precisamos sempre nos autoavaliar e aprender com os nossos erros. Agora, gente, por que é tão difícil a gente aprender com os erros, hein? Porque a verdade é que a gente não quer admitir que a gente comete erro. A gente tem um pouco de orgulho. A grande maioria de nós, na verdade, quer vender um personagem, demonstrando para os outros e para nós mesmos somente aquilo que a gente tem de melhor. A gente acaba tentando esconder as nossas faltas, mas isso, ao invés de ser uma coisa positiva, isso nos gera um profundo desequilíbrio. E muitas vezes o desenvolvimento de comportamentos disfuncionais, de negação e projeção de nossos erros nos outros, gerando empobrecimento do nosso crescimento pessoal. Né? Então, isso é extremamente assim, um ponto bastante crítico nessa jornada de autoconhecimento. Quando a gente se propõe ao conhecer, né, quando a gente tem falado muito nisso no Conhece-te a Ti Mesmo, é uma abertura ampla para nós mesmos, daquilo que nós já temos de positivo e aquilo que nós já temos de negativo. Mas não no sentido da gente ficar se punindo, mas no sentido de que a gente consiga olhar, identificar e buscar saídas para aquilo que nós já temos de negativo, né? Aquilo que nós trazemos de negativo. Nós não somos seres perfeitos, todos nós temos nossas sombras, mas quanto mais nós tivermos clareza a respeito dessas sombras, melhor a forma com a qual nós iremos conduzi-las, nós iremos trabalhá-las. Se a gente fica mascarando e escondendo, o nosso corpo, a nossa postura mental, a nossa atitude diante da vida acabam revelando isso através desses comportamentos equivocados que vão sendo construídos, né? Então, a gente, como o que Rossandro chama de comportamentos disfuncionais. Né? E aí, Rossandro continua afirmando que muitas pessoas pensam que observar os nossos erros de modo maduro, né, para aprender e avançar, é a mesma coisa que focar nos pontos fracos, né, que muitas vezes acaba levando a pessoa a desistir. Mas ele diz que não se trata disso, porque é importante que a gente consiga fortalecer aquilo que é o nosso ponto positivo, né? Que a gente consiga assim, exaltar aquilo que de positivo a gente já conquistou, as nossas virtudes.
Mas a verdade é que se a gente não conhece aquilo que precisa ser trabalhado, para que a gente vai perder tempo, né? Para que a gente vai trabalhar? E aí, Rossandro vai dizer assim, desenvolvemos também, após muito desespero e precipitação, a aprendizagem de autocontrole. Depois de muita covardia, chegamos a experimentar o sabor da coragem. E de tantas batidas na cabeça, de tanta intempestividade, começamos a esboçar alguma sabedoria. E todo esse aprendizado foi resultado dos erros que, após nos ensinarem sobre a vida, tornaram-se experiências positivas. Então, muitas vezes, a gente não vai conseguir aprender determinada coisa só observando o outro. A gente precisa passar pela situação para que a gente tenha aquela experiência e para que a gente aprenda. Agora, o sábio mesmo, ele não precisa passar pela experiência, ele consegue observar o mundo ao redor e ir ali, né, criando uma realidade, trazendo uma realidade para si de crescimento. Mas nós, muitas vezes, ainda precisamos, né, passar por essas experiências. Então, a gente vai aprender coragem passando por muitas situações de medo, a controlar nosso temperamento depois que nós termos passado por muitas situações, né, de perdas de amizades, de tudo, porque fomos, né, intempestivos, falamos muitas coisas sem pensar, criamos melindres nos outros, né, situações muitas vezes desagradáveis, mas a vida é isso, é uma eterna experiência em que vamos aprendendo ali com as ações e com os momentos, com as atitudes do cotidiano. Mas Rossandro nos traz uma provocação, que é uma provocação que nós devemos realmente pensar. E se a gente, ao invés de aprender com os nossos próprios erros, né? De ficar naquela coisa assim, eu sou assim mesmo, eu tenho aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. E se a gente começar a observar mais as situações e aprender também com os erros dos outros, para que a gente não repita esses erros, não traga isso para a nossa existência. E aí Rossandro fala assim, você já percebeu quanto tempo perdemos falamos dos erros que os outros cometem? E aí, Rossandro nos traz uma proposta diferente nesse capítulo. Ele fala assim, então ao invés da gente perder tempo fazendo fofoca, falando da vida dos outros, né? A gente começar a tentar olhar para aquilo que nos incomoda no outro, para trazer isso como experiência para as nossas próprias vidas. E a ideia de que aprendemos com os nossos erros é uma verdade absoluta, né? Sobretudo se a gente consegue mesmo se observar e analisar. Se uma determinada situação está acontecendo com você de forma persistente, é porque você não aprendeu o suficiente. Porque quando você aprende, a vida se encarrega de dar continuidade, né? Agora, observar os nossos próprios erros é uma boa alternativa para evitar que eles ocorram no futuro. Agora, se a gente observar os dos outros, não para denegrir, mas para a gente aprender, isso pode ser uma coisa boa também. Porque aí a gente vai perceber que a gente não vai só economizar tempo, mas nós também vamos evitar sofrer as consequências dolorosas desses erros. Então, está bem claro que quando a gente não aprende com os erros, a gente vai ter que repetir, repetir, até que a gente sente a dor e a raiva de não ter aprendido nada ainda, de falar, não, agora eu vou mudar. E aí tem que mudar mesmo, né? Desde o momento em que a gente nasce, a gente comete erro. Mas cada erro que a gente comete nos ajuda no processo ali do desenvolvimento, do aprendizagem. Nos primeiros anos de vida, normalmente a gente vai falhar mais. Mas ao longo do tempo, a dor provocada por nossas falhas vai gerando uma memória que nos permite evitar essa repetição. E aí existe um lado positivo que é encontrado quando a gente erra, né? Que é a gente conseguir acertar, que é a gente conseguir perceber e mudar, né? Agora, quando a gente percebe, né, erros com consequências mais dolorosas, que
que levam ali, né, atingem a gente profundamente, esses então nos fazem assim, trazem mudanças assim radicais, radicais mesmo. Porque aí aquilo dói, aquilo machuca. E aí muita gente até se equivoca. Eu estava vendo hoje uma postagem de um colega na rede social sobre essa questão da lei de causa e efeito. Porque tem muita gente que usa isso de forma equivocada. Quando vai falar, por exemplo, né, de reencarnação, de causas atuais das aflições e causas, né, passadas, que as pessoas falam assim, mas está passando por isso porque fez isso. Está passando isso porque no passado ela fez isso, fez aquilo outro e tal. Mas se a gente coloca tudo nesse peso, nessa balança, né, de que está passando por isso porque fez isso e tal, aí a gente imagina assim, caramba, Deus não é justo? Como é então que ele fica nessa jogada da gente assim de... Aí é quase lei de talião, né? Você fez isso, você vai pagar por isso. Então as pessoas não conseguem interpretar bem ainda o que é essa lei de causa e efeito. E a causalidade nem sempre é tão clara como as pessoas tendem, né? De forma até um pouco imatura tentarem colocar. Na verdade, muitas vezes essas dores, elas vêm da experiência, mas são experiências que nós mesmos buscamos pelo nosso atual estágio evolutivo, nosso atual estágio de maturidade emocional e psicológica. A gente não deve, de modo algum, esquecer o quanto é importante para nós aceitarmos as consequências dos nossos erros, porque esse processo ele vai ser uma ótima lição que a gente vai assimilar, mas a gente vai aprender através do fracasso em si mesmo. Quando a gente aceita a consequência dos nossos erros, a gente aprende também a ser tolerante com os erros dos outros. E desse modo a gente deixa de ser aquela pessoa chata que fica criticando todo mundo, que vê defeito em todo mundo, né, que faz comentário maldoso, né, e a gente vai mudar isso. Tem gente que às vezes até nos incomoda um pouco porque a pessoa está sempre criticando o outro, quer sempre ser a dona da razão, sempre, porque, né, olha sempre o lado negativo que os outros apresentam e nunca em si. Outro dia até estava rindo porque eu estava na rede social tinha um comentário assim: se alguém chegar falando de um outro que falou mal de você, pergunte a ele por que o outro estava tão confortável falando de você para ele, né? Então é isso, eu brinco que eu falo assim, a pessoa que gosta de falar dos outros, da mesma forma que fala dos outros para você, fala de você para o outro também. Porque isso aí é um vício que as pessoas desenvolvem e que muitas vezes elas têm muita dificuldade de trabalhar isso, né? São pessoas que se sentem tão corretas, tão certas, tão donas da verdade, não conseguem se abrir às suas próprias fragilidades porque construíram essas máscaras sociais e com isso elas se tornam verdadeiras críticas do mundo ao seu redor. E aí Rossandro nos traz isso nesse capítulo, porque ele diz assim, olha, errar faz parte do processo. E a gente precisa aprender, né, com os nossos erros, mas também entender, né, que os outros também vão errar. E quando a gente se abre a isso, a gente passa a ser mais tolerante para o erro do outro, a gente deixa de ficar fazendo comentários maldosos sobre a existência do outro, para focar em que, poxa, o outro ainda está cometendo tal atitude, né? Que bom que eu já não faço mais isso. Que bom que eu já não penso como ele. Mas eu vou vibrar para que ele mude de postura, eu vou fazer aquilo que me cabe, eu não vou fazer como ele. Mas eu não vou ficar falando dele, não vou ficar reforçando essa atitude que é negativa. E aí, Rossandro nos traz um antigo provérbio chinês que diz assim: o burro nunca aprende, o
O inteligente aprende com a sua própria experiência e o sábio aprende com a experiência dos outros, porque o sábio quer poupar tempo, ele não vai ficar esperando cair para levantar. Ele já vai olhar quem caiu e vai falar, não vou fazer como ele, vou fazer diferente que eu vou seguir mais rápido, né? Então é essa lição que a gente tem que aprender. A gente tem que ser capaz de observar as coisas do mundo e trazer para nós aquilo que é bom e trabalhar em nós aquilo que precisa ser trabalhado. E o Rossandro vai finalizar esse capítulo nos fazendo um convite. Ele diz assim, que tal nós sermos, ao mesmo tempo, inteligentes e sábios? Aprendermos com os nossos próprios erros e também com os erros dos demais. Assim, nós poderemos reduzir a nossa probabilidade de quedas e dores. Mantermos alertas e perceber tudo o que passa ao nosso redor e na vida das outras pessoas, com a intenção de aprender, é uma estratégia inteligente para evitar dores que nós não precisamos experimentar. Porque aí a gente não vai querer ficar botando tudo na mão de Deus, né? Porque a gente fica, mas Deus quis assim, eu vim assim porque no passado eu fiz isso, fiz aquilo. Mas nem tudo é coisa de passado, não. É coisa do agora, do que nós somos agora, da nossa construção pessoal, do nosso momento, do nosso olhar, do tanto de orgulho e de egoísmo que nós ainda carregamos em nós. Então, que a gente comece, né, a ter mais autoconsciência, autoconhecimento e trabalhar um pouco mais em benefício real de nós mesmos, pela nossa melhoria íntima, pela nossa paz interior, porque é isso que vai nos trazer a felicidade real, essa felicidade possível, que é a que Deus espera de nós. Porque Deus não nos criou para o sofrimento, Ele não nos criou para a dor, Ele nos criou para a vida, para a luz, para a paz, para a harmonia. Mas como filhos de Deus, fomos todos criados para que pudéssemos, né, desde o instante da nossa criação, simples, ignorantes, pudéssemos ir aos poucos despertando essa potência divina que há em nós, através de experiências múltiplas, de múltiplos aprendizados, de crescimento. Mas como nós somos também teimosos, a gente cai muitas vezes, a gente erra, a gente tropeça. Mas o que a gente não pode fazer é ficar estacionado ali, ficar se culpando, se julgando, ou muitas vezes transferindo a responsabilidade para os outros. Precisamos sim expandir nossas consciências, nos sentirmos parte real dessa vibração, dessa criação, entendermos que somos parte de um todo e fazermos a nossa parte da melhor forma possível. Que possamos entender que, como co-criadores, devemos fazer o melhor que pudermos a cada dia e que cada ser é importante na criação e por isso devemos respeitarmos uns aos outros, nós seres humanos e todas as espécies que habitam esse planeta. Que possamos, meus irmãos, termos consciência da nossa responsabilidade pessoal e coletiva e não desanimarmos nesse processo. Que a cada queda tenhamos recursos para levantar, continuar e sairmos vencedores. Muita paz para todos, uma ótima quinta-feira, um dia muito abençoado, que a gente possa se encontrar aqui novamente nessa reta final de estudos do livro do Rossandro Klinger. Terça-feira eu espero vocês, tá bom? Muita paz para todo mundo, fiquem todos com Deus.